Graças e paz, queridos. Nós vamos dar início à nossa aula neste momento. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o uso do conceito de reino de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos como que era utilizado esse termo, muitas das vezes o reino de Deus no sentido de autoridade, de possessão de Deus da terra, das nações. Me permito utilizar a expressão possessão aqui, mas no sentido de posse da terra e dos povos, e de domínio, no caso. E no Novo Testamento, quando os autores bíblicos do Novo Testamento, os apóstolos, especialmente os evangelhos, utilizam a expressão reino de Deus, eles trazem no sentido, portanto, da vinda de Cristo. Nós vimos que o reino de Deus ele é inaugurado, ele se estabelece na vinda de Jesus Cristo, e esse reino, portanto, é um reino inaugurado que se tornará de uma forma plena no último dia, quando o Senhor, portanto, estabelecerá plenamente o seu reino. Mas já é uma realidade já experimentada. Nós já experimentamos a vinda do reino de Deus, que se dá, portanto, na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, no caso, eu quero dar continuidade à nossa aula, mas falando especialmente dos dois títulos que é aplicado a Jesus no Novo Testamento, que é o título Filho de Deus e o título Filho do Homem. Nós falamos aqui que é os títulos messiânicos de Jesus, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar dos títulos messiânicos e depois nós vamos falar, dando continuidade à aula, falando da teologia joanina. Tudo isso hoje na mesma aula nós vamos falar sobre este assunto, tá bom? Sobre este assunto. Antes de nós falarmos, portanto, do Novo Testamento, é importante nós trazermos aos irmãos de como esse título era empregado no Antigo Testamento, tá? Como esse título era utilizado no Antigo Testamento. E há 4 usos no Antigo Testamento do título Filho de Deus, tá? O primeiro uso era atribuído, portanto, aos descendentes de Sete, tá? Ou nós podemos falar aqui atribuído aos crentes da antiguidade, os descendentes de Sete. Nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, quando se utilizado pela primeira vez a expressão Filho de Deus, tá? Filho de Deus. Eu quero ler para os irmãos Gênesis capítulo 6, o uso dessa expressão, quando diz o seguinte, verso 1 e 2 diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas as nações, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, o verso 2 aqui vai dizer, vendo os filhos de Deus. Então, essa é a utilização que nós vemos da expressão Filho de Deus no Antigo Testamento, o primeiro uso, quando faz uma referência aos crentes da antiguidade, especialmente aos descendentes de Sete. Um segundo uso que nós podemos perceber, portanto, da expressão aqui do título Filho de Deus, é aplicado aos juízes de Israel, tá? É aplicado aos juízes de Israel. O Salmo 82, verso 6 e 7, eu queria que você desse uma pausa no vídeo, abrisse essa referência e ler a referência. Aliás, vamos combinar que toda vez que eu citar um texto e não ler, os irmãos param o vídeo e abrem um texto bíblico, fazem a leitura e depois retornam novamente ao vídeo, tá bom? Então você vai verificar lá
lá no Salmo 82, versos 6 e 7, que há uma referência a esse título, Filho de Deus, mas aplicado aos juízes de Israel, tá? Aplicado aos juízes de Israel. Um terceiro uso que nós vemos, aliás, um quarto uso que nós vemos, portanto, da expressão Filho de Deus é aplicado à teocracia, ao rei teocrático, no caso. Por exemplo, Salmo 2, versos 6 e 7, que é um salmo messiânico, Davi o compôs e Davi, portanto, tinha em mente ser ele ungido do Senhor. Então, esse salmo, contextualmente na época lá, Davi aplicava a ele como ungido do Senhor, mas de uma forma no progresso da revelação, nós sabemos que esse salmo é um salmo messiânico que era aplicado também a Jesus como o Messias. Mas o fato é que o título aqui no Antigo Testamento também era aplicado ao rei, aquele que governava os povos, tá? Então, 4 usos no Antigo Testamento da expressão Filho de Deus. O primeiro deles atribuído aos crentes da antiguidade, o segundo aplicado aos juízes de Israel, o terceiro aplicado ao povo de Israel e o quarto uso aplicado ao rei teocrático, aquele que governava em nome de Deus. Em nome de Deus. Isso quanto ao uso no Antigo Testamento. Agora, o uso nos evangelhos. Nós temos ali pelo menos 4 usos nos evangelhos, tá? Jesus apenas aplica indiretamente aqui, ele não, quando Jesus vai usar esse termo, ele não está aplicando diretamente, mas a lógica do texto vai mostrar que Jesus está aplicando a ele, tá? Então, 4 usos nos evangelhos. Jesus usou este título apenas indiretamente. O primeiro uso é quando ele se refere a Deus como Pai. Ao se referir a Deus como Pai, Jesus indiretamente, portanto, usa implicitamente aí o termo Filho de Deus, porque sendo Deus o Pai, logo ele é filho. Temos aqui 2 textos, mas eu quero que você depois leia esses textos, Mateus capítulo 11, verso 22 e João 5, verso 16 e 17. Há um segundo uso, narrando a parábola dos lavradores maus. Quando Jesus ele vai narrar a parábola dos narradores maus, ele utiliza a expressão Filho de Deus de forma indireta, mas aplicando a ele mesmo. Mateus capítulo 12, verso de número 6. Um terceiro uso que Jesus vai fazer da expressão Filho de Deus, aplicando a ele mesmo de uma forma indireta, confirmado no julgamento feito pelo Sinédrio, quando o sacerdote diz assim, lá no capítulo 14 de Marcos, versos 61 e 62, o sacerdote diz: és tu o Filho de Deus? E ele diz: sou eu. Então ali Jesus também aplica o título Filho de Deus a ele mesmo, tá? A ele mesmo. Um quarto uso é chamando Deus de Pai na oração no Getsemane. Lá em Marcos capítulo 14 está narrada a oração de Jesus no Getsemane, naquele momento de angústia onde ele se preparava, portanto, para aquele momento de sofrimento. E Jesus, portanto, chama a Deus de Pai, e ali então também o próprio Jesus aplicando a ele a expressão, o título Filho de Deus. 4 usos no Antigo Testamento, 4 usos nos Evangelhos, tá? Onde o próprio Jesus faz afirmações, portanto, usa esse título de forma indireta, referindo a ele mesmo. Agora, outras pessoas no Novo Testamento aplicaram o título a Jesus. Ou seja, não foi só Jesus que aplicou a ele mesmo, mas outras pessoas usaram o título Filho de Deus e aplicou a Jesus.
Primeiro é o Evangelho de João. Quando João explica a finalidade do seu Evangelho, ele vai dizer lá no seu Evangelho, no capítulo 20, verso 31, que estes sinais foram registrados para que creias que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Então ali o evangelista João deixa claro que os sinais registrados no seu Evangelho é para aqueles que lessem o Evangelho que viessem a crer em Jesus como o Filho de Deus. Como o Filho de Deus. Isso João aplicando, portanto, o título a Jesus Cristo. Um segundo uso é no batismo de Jesus. O próprio Deus usa o título Filho de Deus e aplica a Jesus quando ele vai dizer: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Em quem eu tenho prazer ou em quem me comprazo. Marcos 1, verso 11, nós temos Lucas 3, verso 22 e nós temos, portanto, Mateus 3, verso 17. No episódio da transfiguração, Mateus 17, verso 5, Marcos 9, verso 7, Lucas 9, verso 35, são referências que vocês devem parar o vídeo, ler essas referências bíblicas para perceberem que o próprio Deus, portanto, aplicou a Jesus o título Filho de Deus. Filho de Deus. Na tentação de Jesus, onde o próprio Satanás, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Não é que Satanás tinha dúvidas, tá, irmãos? Satanás não tinha dúvidas que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele utiliza essa expressão: tu és o Filho de Deus, então atira-te. Se joga. Então isso deixa claro que o próprio Satanás utilizou a expressão Filho de Deus e aplicou a Jesus Cristo. Há um quarto uso do título Filho de Deus que outras pessoas aplicaram a Jesus, na possessão do Gadareno e os demônios no Gadareno. Os demônios eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mateus capítulo 8, verso 29. E um quinto uso da expressão Filho de Deus aplicado a Jesus é quando Pedro o declara em nome do colégio apostólico. Ele declara, portanto, em nome do colégio apostólico, lá em Mateus 16, esse eu vou ler para vocês. Mateus 16, verso de número 16 e 17. Veja o que Pedro vai afirmar. Lá em Mateus 16, 16 a 17. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Primeiro Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus no finalzinho vai dizer que mas meu Pai que estás nos céus. Jesus de uma forma indireta ele diz meu Pai, pressupondo Deus é meu Pai, eu sou filho. E o próprio apóstolo Pedro, em nome do colégio apostólico, ele vai dizer, portanto, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, nós temos aqui, portanto, alguns usos, portanto, nós vimos que a forma como foi utilizado no Antigo Testamento, como os evangelistas utilizaram nos evangelhos a expressão aplicando a Jesus, o próprio Jesus aplica a ele mesmo. Depois nós vimos que outras pessoas também aplicaram esse título Filho de Deus a Jesus Cristo, tá? A Jesus Cristo. E aí nós vimos que isso foi feito pelo próprio João, foi feito pelo próprio Deus. O próprio Satanás afirmou isso, os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus e Pedro o declara também sendo Jesus o Filho de Deus, o Filho de Deus.